Imagine um monte envolto em fogo, trovões e nuvens densas, onde o próprio Deus desce para falar com o homem. Um momento em que o céu toca a terra e a eternidade grava suas palavras em pedra. Essa não é apenas uma história antiga, mas um marco que mudou o destino da humanidade, a revelação dos 10 mandamentos. Neste vídeo, você vai mergulhar na jornada de Moisés, o homem que ousou subir o Monte Sinai e encarar a voz do Criador. Vai sentir o peso da missão, a dor da desobediência do povo e a glória indescritível de receber as leis que moldaram o mundo. Prepare-se para testemunhar o poder, a justiça e a misericórdia de Deus reveladas em meio ao fogo. Esta é a história dos 10 mandamentos, o momento em que o homem aprendeu que a verdadeira liberdade nasce da obediência à vontade divina. No silêncio do deserto, o povo de Israel seguia seu caminho sob o sol ardente, guiado por uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. Entre eles estava Moisés, um homem que havia deixado para trás a vida tranquila no Egito para obedecer a uma voz divina. Ele era agora o líder de uma multidão impaciente, cansada e sedenta. Mesmo assim, em seu coração havia um propósito maior: conduzir aquele povo rumo à terra prometida. Moisés conhecia o peso da responsabilidade, mas também a força da fé. O deserto se tornará seu mundo comum, um campo de provação onde cada passo era um ato de confiança em Deus. Certa manhã, ao soprar do vento do Sinai, Moisés ouviu novamente a voz do Senhor chamando-o ao topo da montanha. Era um chamado sagrado, diferente de todos os anteriores. Deus desejava fazer uma aliança eterna com seu povo, revelando leis que guiariam toda a humanidade. O objetivo era claro: Moisés deveria receber e transmitir a vontade divina. Mas havia um conflito profundo: o povo lá embaixo era rebelde, impaciente e de coração endurecido. Como levar uma mensagem tão santa a pessoas tão frágeis? Moisés sabia que essa missão mudaria tudo, inclusive a si mesmo. A subida ao Monte Sinai não foi apenas física, mas também espiritual. O caminho era íngreme, coberto de pedras cortantes e ventos que rugiam como leões. Cada passo testava sua fé e resistência. A solidão do cume o envolvia, e o silêncio se misturava ao eco da eternidade. Moisés enfrentava o medo da presença divina, a lembrança dos pecados do povo e o peso de sua própria imperfeição. A fumaça subia do monte, relâmpagos cruzavam o céu e trovões ecoavam como vozes celestiais. Era como se o universo inteiro se preparasse para testemunhar um encontro entre o Criador e o homem. Quando Moisés finalmente chegou ao topo, foi tomado por um temor reverente. Deus falou com ele entre relâmpagos e trovões, envolvendo o monte com fogo e nuvens espessas. As palavras do Senhor eram como martelos de justiça, moldando a lei eterna. Mas enquanto Moisés recebia as tábuas sagradas, o inimigo agia entre o povo. Lá embaixo, Israel se impacientava, duvidando do retorno de seu líder. O risco era grande: o povo poderia se voltar à idolatria e quebrar a aliança antes mesmo de ela começar. Moisés sentiu o peso da escolha: continuar com Deus ou descer para enfrentar o caos. No clímax da história, Moisés desce do monte carregando as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Mas o que encontra o abala profundamente: o povo havia construído um bezerro de ouro e o adorava como se fosse o Senhor. A ira e a dor se misturaram em seu coração. O som de tambores e danças profanas ecoava pelo acampamento. Moisés, tomado de indignação, ergue as tábuas e as lança contra o chão, quebrando-as em 1000 pedaços. Era o reflexo do coração humano, frágil e quebrado diante da santidade divina. O momento exigia decisão: destruir o povo ou interceder por ele. Moisés escolhe interceder. Subiu novamente ao monte, jejuando e orando por 40 dias e noites. Pediu a Deus que perdoasse Israel, mesmo sabendo que a justiça divina exigia punição. Entre lágrimas e súplicas, ele implorou: Senhor, apaga o meu nome do teu livro, mas salva o teu povo. A coragem de Moisés não estava em enfrentar o faraó, mas em se colocar entre a ira de Deus e a fraqueza dos homens. A montanha, antissímbolo de distância, tornava-se agora o altar da misericórdia. Deus ouviu a súplica de Moisés e ordenou que ele lavrasse novas tábuas. Mais uma vez, a nuvem cobriu o Sinai, e a glória do Senhor se revelou. Desta vez, Moisés compreendia que a lei não era apenas um conjunto de regras, mas um espelho do amor divino. Cada mandamento era uma ponte entre o Criador e a criação. Não ter outros deuses, honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Cada palavra trazia vida, não condenação. Ao receber novamente as tábuas, Moisés percebeu que Deus não apenas dá leis, mas oferece caminhos para restaurar o coração humano. Ao descer do monte pela segunda vez, seu rosto brilhava com a glória de Deus. O povo, temendo aquela luz, recuou. Moisés então cobriu o rosto com um véu,
simbolizando a distância entre a santidade divina e a fragilidade humana. Ele reuniu os israelitas e proclamou cada mandamento, palavra por palavra, com voz firme e coração temente. E o povo ouviu, tremendo. A lei se tornava o fundamento de uma nova aliança, um pacto que ecoaria por gerações. A jornada do deserto agora tinha um propósito mais claro: formar um povo santo, guiado pela verdade. Mesmo assim, as dificuldades não cessaram. O povo ainda murmurava, ainda caía e se arrependia, como uma chama que oscilava com o vento. Moisés aprendeu que a obediência é um caminho diário, não um evento único. Cada mandamento era uma escolha, e cada escolha, uma semente plantada no coração. O deserto continuava a testar sua fé, mas agora ele carregava em si mais do que tábuas de pedra, trazia a presença de Deus em seu ser. O líder se tornava exemplo, não pela força, mas pela submissão à vontade divina. No fim de sua jornada, antes de ver a terra prometida de longe, Moisés contemplou o Sinai e sorriu. Aquele monte, cenário de trovões e fogo, agora representava paz e revelação. Ele compreendeu que a lei era um presente, não um fardo. Servia para lembrar o homem de quem ele é e de quem Deus sempre será: justo, misericordioso e fiel. Moisés morreu em paz, sabendo que o verdadeiro cumprimento da lei viria um dia, através de aquele que traria graça sobre graça. E assim, a história dos 10 mandamentos ecoa até hoje, como o som da voz divina que ainda chama a humanidade a viver em amor e obediência.